Olá pessoal, caíram de paraquedas aqui no canal ou estão procurando explicações para o PET 6 de Educação Física? Bom, independente da sua resposta, sejam bem-vindos ao canal Joga Joga, comigo, Léo Almeida. Antes de irmos para o vídeo, peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aí o seu like. Bora pro vídeo? Roda a vinheta. Olá pessoal, vamos dar início aqui agora à explicação da semana 3 do PET 6 de Educação Física do nono ano. Nessa semana iremos estudar a unidade temática Lutas, o objeto de conhecimento, Lutas do Mundo, o Judô. Então, vamos estar estudando um pouco sobre o Judô essa semana, dando continuação ao PET passado, onde tem até um recadinho para vocês aqui. Caro estudante, nessa semana vamos dar continuidade ao estudo das lutas iniciado no PET anterior. Vamos conhecer um pouco mais sobre o judô. Fique por dentro dos conceitos. Então a gente vai estar dando continuidade ao PET anterior, onde a gente viu um pouco sobre as lutas. E agora nós vamos estudar um pouco sobre a história do judô. Esporte este, que é uma arte marcial, foi criado em 1882 no Japão pelo professor Jigoro Kano. Gravem esse nome aí, o professor que criou o judô foi o professor Jigoro Kano. Esse esporte chegou no Brasil em 1922, em pleno período de imigração japonesa do país. Ou seja, no período em que os japoneses imigravam para o Brasil, eles trouxeram consigo este esporte, que é o judô, essa arte marcial. Em 1972, o judô foi incluído nas Olimpíadas, mas é importante você saber o seguinte: em 1964, teve o judô nas Olimpíadas de Tóquio, mas só teve só teve o judô nessa Olimpíada de 64 porque era o esporte mais praticado no Japão e o Japão naquele momento, naquele ano, era o país anfitrião. Ali não era necessariamente, já tinha sido incluído o judô nas Olimpíadas, não. Houve em 64, tá? Mas a inclusão deste esporte nas Olimpíadas ocorreu em 1972. De 72 para cá, em todas as Olimpíadas, teve este esporte aí, essa arte marcial. O Jigoro Kano conseguiu criar uma modalidade que não se restringe a homens com vigor físico, se estendendo a mulheres, crianças, idosos de qualquer altura e peso. O interessante desse esporte, pessoal, dessa arte marcial que foi criada por Jigoro Kano, é porque no judô, como diz aqui nessa frase, ele não restringe a homens fortes, homens musculosos. O judô é uma arte marcial em que você pode usar a força do seu adversário contra ele próprio. Então, ele não restringe somente as pessoas mais fortes, de vigor físico, né? Também introduzido para mulheres, idosos e crianças e a pessoas mais leves, mais magras, sem grandes músculos. Mesmo uma pessoa magra pode se sair vencedor numa luta com o mais pesado, às vezes até com facilidade, desde que seja bem treinado. Os princípios que inspiraram Jigoro Kano quando da idealização do judô foram os três seguintes. Aqui nós temos os princípios, né, de Jigoro Kano, que é o princípio da máxima eficiência, o princípio da prosperidade de benefícios mútuos e o princípio da suavidade. Aqui a gente já inicia com as atividades. Nós temos aqui na atividade 1. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Visando fortalecer o caráter filosófico da prática do judô e fazer com que os praticantes do judô crescessem como pessoas, o mestre Jigoro Kano idealizou um código moral baseado em 8 princípios básicos. Então, Jigoro Kano ele criou aqui 8 princípios básicos, né, em que ele trabalhava nas suas aulas. Que 8 princípios são esses? 1. Cortesia, coragem, honestidade, honra, modéstia, respeito, autocontrole e amizade. Bom, então aqui do lado direito nós temos os significados, o motivo pelo qual ele trabalhava esses princípios, esses códigos. O que vocês vão ter que fazer aqui nessa atividade? Numerar a coluna da direita de acordo com a primeira. Então, por exemplo, aqui em cortesia número 1, esse princípio
baseado, ele é trabalhado para quê? Para estar no comando das suas ações, para ser educado no trato com os outros, para ser um bom companheiro e amigo, para enfrentar as dificuldades com bravura, para conviver harmoniosamente com os outros, para ser verdadeiro em seus pensamentos e ações, para não agir e pensar de maneira egoísta, ou para fazer o que é certo e manter de acordo com seus princípios. Então vocês vão marcar aqui qual desses da segunda coluna está de acordo com a primeira. Vocês vão numerar. Atividade 2. O judô é uma luta com duração de até 5 minutos, praticado sobre um tatame, área que mede de 14 a 16 metros quadrados. Então, o tatame, pessoal, é o local onde é realizado, né, os treinamentos do judô. Tem um acolchoado, umas borrachas, esse tipo EVA, só que bem grosso, onde as quedas são amortecidas e os praticantes, né, não se machucam. Esse espaço é de 14 a 16 metros quadrados. É considerado vencedor do confronto o praticante que conseguir aplicar o ippon, tá? Que é o objetivo do judô. A gente vai ver mais à frente o que é o ippon. Caso nenhum dos lutadores conquiste o ippon, será considerado vencedor aquele que tiver mais vantagens. Essa vantagem pode ser medida pela soma de outros golpes aplicados na tentativa de se aplicar o ippon. Ou seja, durante a luta ali do judô, você vai sempre tentar aplicar o ippon. Às vezes você não consegue o ippon, mas você consegue uma outra pontuação. Essas pontuações têm aqui os seus nomes, que eu vou passar para vocês aqui agora, tá? E vai mostrar para vocês quando é que caracteriza cada uma delas. Então temos o koká. O que é o koká? É o golpe caracterizado por uma queda sentada no tatame. Então às vezes você tenta derrubar o seu adversário, fazendo com que ele caia com as costas no chão, mas você não consegue colocar as costas no chão, mas ele cai sentado. Quando você consegue fazer isso com o seu adversário, você consegue um koká. Cada koká vale 1/4 de ponto, ou seja, é 25% de um ponto. Ou como se fosse 0,25. Yuko. O Yuko, ele vale 1/3 do ponto. Quando é que você consegue um Yuko? Um Yuko se realiza quando o oponente cai de lado. Também ganha Yuko se conseguir imobilizar o oponente por 10 a 14 segundos. Então, se você tenta derrubar seu adversário, ele não cai com as costas no chão, mas cai de lado, ali você consegue 1/3 da pontuação. Já é mais do que o koká, que é 1/4. Você também consegue o Yuko quando você imobiliza seu adversário de 10 a 14 segundos. Essa contagem é feita por juízes que ficam ali ao lado. Eles é que fazem essa iniciação dessa contagem aí. Vazare. O vazare vale meio ponto. 2 vazares valem um ippon e termina o combate logo após o segundo vazare. Então, se o adversário aí, se você consegue 2 vazares, já acaba a luta. É como se você tivesse conseguido um ippon. Um vazare é um ippon que não foi realizado com perfeição. Também ganha vazare se conseguir imobilizar o oponente por 15 a 19 segundos. Então, vazare também vale quando você imobiliza o adversário aí de 15 a 19 segundos. Então, você consegue um vazare que é igual a meio ponto. Se você conseguiu 2 vezes esse meio ponto, você consegue o ippon e sai vencedor. E o ippon é o ponto completo. O nocaute do judô finaliza o combate no momento deste golpe. Um ippon realiza-se quando o oponente cai com as costas no chão, ao término de um movimento perfeito, quando é finalizado por um estrangulamento ou chave de articulação, ou quando é imobilizado por 25 segundos. No caso do ippon aqui, você vai conseguir se você derrubar seu adversário com as costas no chão, se você imobilizá-lo por mais de 20 segundos, se você estrangulá-lo, ou dar uma chave de estrangulação. Nessas 3 situações da luta, diga quem venceu a luta. Agora que sabemos os significados de koká, vazare, yuko e ippon, vamos analisar aqui agora. Analise os 4 lutadores abaixo e diga quem venceu a luta. Lutador 1.
imobilização de 12 segundos, mais vazare, mais queda sentado. Lutador 2, mobilização de 15 segundos, mais cocar. Lutador 3, mobilização de 25 segundos. Lutador 4, Yuko mais vazare. O que vocês vão fazer aí? Vocês vão somar. Para ver que resultado que dá no final. Aquele que tiver maior pontuação aqui é o vencedor. Então aqui na frente de vencedor você vai colocar aí quem foi o vencedor. Lutador 1, 2, ou 3 ou 4. Bem fácil essa atividade aí. Só basta você somar com cuidado, de acordo com o texto que dentro da atividade está aqui, que vocês acabaram de ler. Atividade 3. Você sabia que todo judoca tem regra de conduta a seguir? Aqui a gente vai falar sobre o judoca. Tem regra de conduta a seguir. Deve manter o seu judogi, roupa para praticar o judô. Alguns chamam, ou alguns falam, judogi. E o dojo, que é o espaço para a prática da luta, sempre limpos e em ordem. Então eles devem se manter o judogi e o dojo sempre limpos e em ordem. O judoca, ele precisa saber dobrar o seu judogi e amarrar corretamente a faixa. Ele deve apresentar condições básicas de higiene pessoal. É interessante aqui, né, pessoal, essa higiene pessoal, porque são combates, os treinamentos, você está sempre agarrado a um ao outro, é realmente necessário que a pessoa tenha uma higiene pessoal. Já imaginou você estar abraçado do seu oponente ali por 30 minutos, ele com mau cheiro? Precisa fazer a saudação ao entrar no dojo, ao seu mestre e ao companheiro de treino. Então é necessária essa saudação tanto ao seu mestre como ao seu companheiro de treino. Quando estiver no dojo, deve manter o judogi arrumado e sentar-se descalço sobre os calcanhares ou com pernas cruzadas enquanto aguarda o treinamento. Então aqui, quando você estiver no dojo, você tem que manter seu judogi arrumado, tá? A sua faixa amarrada e sentar-se descalço sobre os calcanhares com a presença do seu mestre. Não pode treinar em outro dojo sem permissão. Então, se você já treina num dojo, você já tem o seu mestre, você não pode estar entrando em outros dojos. Precisa ajoelhar ordenadamente à chegada do professor e ficar atento às suas orientações. Isso aqui é óbvio, né, pessoal? Assim, se você está no dojo e seu mestre está falando para vocês lá, você tem que estar atento às suas orientações. Não pode sair durante as aulas, apenas em caso de muita necessidade, com permissão do professor. Então aqui também você não pode sair durante uma aula, tem que ter a permissão do professor, tá? E baseado no que foi mostrado acima sobre os judocas, quais condutas você, aluno, deve seguir na escola e na sala de aula? Bom, aqui está falando, pessoal, sobre esses deveres do judoca. Quais os deveres que o judoca tem no seu dojo. Então, diante disso, a pergunta que tem para vocês aqui é: qual a conduta que você deve ter na escola? Com seus colegas, com seus alunos e com a própria escola. Então, você vai citar aqui no PET, aqui mesmo, ou também pode ser no seu caderno, o que é restrito a você, quais as condutas que você deve ter na escola. Atividade 4. Há várias cores de faixas que simbolizam a graduação do judoca. O judoca tem uma graduação e, para alcançá-la, passa por vários exames de faixa que avaliam o seu grau de eficiência no judô. Cada faixa tem uma cor, que indica o nível do judoca. A ordem de graduação em faixas é decrescente e conhecida como Kyo. A partir da faixa preta, as graduações são chamadas de Dan e a ordem é crescente até o 10º Dan. Observe as imagens abaixo e responda qual a cor da faixa. Então aqui tem o quadro aqui abaixo, pessoal, com as cores das faixas, as Kyos, e depois as faixas que vêm a partir da faixa preta, as graduações, que são chamadas de Dan. Aqui agora vocês vão responder as cores dessas faixas. A 7ª Kyo, qual é a cor da 7ª Kyo? Tá aqui, ó. É a segunda faixa aqui, cinza. Depois nós temos a 6ª Dan. Qual é a cor da 6ª faixa Dan?
Só vocês virem no quadro de baixo, que são as dans. Qual é a sexta dan aqui, ó? É a Rokudan, vermelho e branco. Bom, agora as outras vocês vão fazer aí. A segunda dan, a quarta Kyu, a menor graduação e a maior graduação. Olha só, aqui agora já não tem o nome delas, né? Mas tem a menor graduação e a maior graduação. Que cor são essas faixas aí? A de maior e a de menor graduação. Atividade 5. Vamos praticar? Cair é uma constante no judô e na vida, e reerguer-se também, o que explica o fato de a queda ser um dos aspectos mais importantes da arte marcial. Do ponto de vista técnico, é a primeira lição aprendida. É fundamental saber cair, conhecer as técnicas necessárias para evitar lesões ao ser projetado, pois só dessa maneira é possível se levantar para voltar à luta. Pessoal, no judô é importantíssimo que a pessoa aprenda a cair. E é treinado, tá? É importante vocês saberem que a gente aprende nas aulas de judô, aprende a cair, aprende a derrubar alguém, mas também aprende a cair. E aqui nós temos um pouco do treinamento, os nomes, o Shiryu Ukemi, Zenpo Kaiten Ukemi, Yuko Ukemi e Mai Ukemi. Então são 4 modelos aqui, 4 quedas para vocês poderem treinar em casa. Mas lembrando do seguinte, pessoal, esse treinamento do judô ele é feito no tatame, onde é um pouco acolchoado, como eu disse, o tatame é um material de EVA, né, com espessura grossa, onde você pode cair, você não vai machucar. Se você não tiver um espaço, não tiver algo para fazer essas quedas em casa, eu oriento a vocês que primeiro converse com o seu professor, para que ele te oriente como fazer, se é realmente necessário fazer ou não. Então porque você precisa de um espaço, tá? De um espaço e na verdade um local onde você possa fazer isso. Você pode tentar pegar um colchão aí da sua casa e colocar no chão para você tentar praticar algumas dessas quedas. Mas também se não for um colchão grande aí, talvez você nem consiga fazer. Ou então tentar fazer numa areia, algo assim, que você possa amortecer sua queda. No chão duro, você corre o risco, tá, de se machucar, e eu oriento a vocês que não façam isso. Mas o ideal, é claro, vocês têm que procurar, ligue para o seu professor para saber como fazer a conclusão dessa atividade 5 aí. Então vocês estão vendo aí, vocês têm que analisar essa aula aqui, sempre da direita para a esquerda. Você sempre vai iniciar em pé e vai fazer queda. Aqui, pessoal, esse treinamento aqui nunca é levantamento, todas elas são quedas, ó. Ao Shirukemi, você está em pé e você vai cair para trás aí, tá? Primeiro você senta, coloca o traseiro no chão primeiro, depois as costas. No Zenpo Kaiten Ukemi, você vai cair colocando o braço direito primeiro no chão, toca o ombro, tá? E cai. Você tem que fazer quase que um rolamento. O Yuko Ukemi, você cai também para trás. Nesse caso aqui, você vai colocar o seu peso em uma perna, tá? Você vai cair apenas com o pé no chão aí, você dobra o joelho, cai e bate o braço no chão aí, ó. Cai de forma lateral. E no último aqui, o Mai Ukemi, vai ser uma queda de frente. Olha só os movimentos aí, onde você amortece a queda com os 2 braços ao chão. Então, lembrando, para vocês fazerem esse treinamento aí, ligue para o seu professor, tá? Se você não tem um espaço, passe isso para ele, para ver o que ele vai te orientar a fazer. O esquema dos movimentos para as quedas descrito no desenho acima é da direita para a esquerda, ou seja, começa de pé e termina no solo. Foi o que eu falei para vocês aí. Todos os movimentos começam da direita para a esquerda, ou seja, sempre começa em pé e termina deitado, termina no chão. Experimente vivenciar as técnicas de queda do judô e conte-nos como foi. Então, depois que você realizar, você vai descrever aqui ou no seu caderno como foi, tá, a sua aula. Qual foi a sensação? Você conseguiu fazer tudo? Você teve dificuldades? Você se machucou? Descreva aí como foi sua aula. Se você não realizou, descreva aí que você conversou com o professor, ele dispensou você dessa aula porque você não tinha espaço para realizar tal atividade, mas não deixe de fazer, pessoal.
Bom, o que tínhamos por hoje é isso aí. Espero poder ter ajudado todos vocês. Antes de encerrar, peço a vocês que, quem não se inscreveu no canal, se inscreva aí agora, ative o sininho das notificações e deixe o seu like, pessoal. O like ajuda o vídeo a chegar para outras pessoas e nosso canal a crescer. Eu vou ficando por aqui, fique com Deus e até a próxima. Fui!